Boa tarde, eu sou o Rafael Montenegro, eu sou da Knowledge 21, eu estou palestrando aqui junto com o Roosevelt, por favor, Roosevelt. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Roosevelt, eu sou da Dafit, sou diretor executivo. Nesses tempos de internet o cargo é CPO, né? Mas no fundo eu estou lá há pouco tempo, eu entrei há menos de um ano e eu fui convidado para fazer um produto melhor, né, para nossos clientes. E eu me deparei com uma situação de ter que transformar a Dafit numa empresa ágil. E aí o tema da palestra foi justamente esse processo, essa jornada que nós estamos passando nesse momento, na Dafit. A gente conta com a ajuda da K21, eu vou explicar um pouco do porquê da K21, dar alguns exemplos e contar mais ou menos uma receitinha de bolo, tá bom? Vamos lá. Para falar um pouco sobre a Dafit, quem daqui já comprou na Dafit? Levanta a mão, pô. Ah, legal. Espero que a experiência tenha sido boa, né? Vamos torcer. Mas vamos lá, para falar um pouco sobre a Dafit, eu queria... Como a gente faz, Rafael? Você está com... Ele só vai dar um clique ali que está fora do foco. Aí, vamos lá. A Dafit, ela é uma empresa que tem 7 anos, é nova, bem nova. Ela está presente em 4 países na América Latina, o Brasil é o maior, claro. A gente tem 5 centros de distribuição. Nós costumamos falar lá dentro, que é o maior guarda-roupa da América Latina. Só que a Dafit faz parte de um grupo, GFG, que está presente em 7 mercados no mundo. São 24 países no total. E rola um pouco de troca de informação entre esses países. Aqui no Brasil, eu coordeno a parte de produtos Latam. E nós temos 3 marcas aqui no Brasil. A Dafit, que eu acho que a maioria aqui conhece, é o principal e-commerce de fashion do Latam. A outra marca que nós temos é a Canui, é uma moda mais jovem, lifestyle. E a última é a Tricai, que é para crianças e bebês. Então, essas 3 marcas aqui no Brasil. E nós gerenciamos o site, aplicativo, dessas 3 marcas. Eu vou contar um pouquinho como que era o ágil na Dafit quando eu cheguei, para dar um contexto de qual que era a situação que nós nos encontramos e como que está hoje. Tá? Então, para fazer essa ponte, vou contar um pouquinho do passado. Mas para contar, eu acho que o próximo slide fala sobre uma hashtag. Se alguém for tirar foto, publicar na rede social, comentar, usa essa hashtag, depois eu vou explicar o porquê. Tem a ver com cultura ágil, tá bom? Se for coisa boa, né? Se for coisa ruim, me procura depois, critica, né? Tá bom? Bom, brincadeira, vamos lá. A ideia, quando eu cheguei lá na Dafit, já tinha ágil, né? Porque eu acho que toda empresa que já pensou em ir para o ágil, tentou fazer um esforço, fez o que todo mundo faz. Contrata um consultor, dá aula de ágil, pronto, virou ágil, certo? Quem já passou por isso? Só fazer um contexto aqui, né? Eu trabalho com ágil há 11 anos. Eu participei do processo de implantação do ágil no UOL. Naquela época não tinha ágil no Brasil. A gente teve que trazer consultor de fora. E eu lembro que acho que era o UOL e a Globo estavam colocando ágil, Scrum, né? Eu consegui acompanhar todo esse processo. Eu tive muita sorte na minha vida ágil. A primeira sorte foi que quando a gente decidiu ir para ágil, a gente comprou vários livros lá fora, né? Só tinha livro em inglês e tal, né? E bem nessa época eu quebrei a perna. E fiquei 2 meses em casa, não podendo pôr o pé no chão. Eu li tudo sobre ágil. E tinha uma história, um livro, que era como se escreve história. Falei, poxa, naquela época eu gerenciava um time de analistas de requisitos, né? Fazia todo sentido, quando a gente colocou ágil, o time de PO, Product Owners, ser essa equipe, né? Faz todo sentido. E aí, poxa, eu li tudo, sabia tudo sobre ágil, naquela época, né? E aí, o livro conta como ele explica um pouco sobre ágil, conta um pouco da história, fala muito exercício, e ele utilizou como exercício aquela site de vagas de emprego, sabe? Você candidata, tipo o Cato da vida. O livro era como se faz ágil, como se escreve história, utilizando esse modelo de negócio. Achei legal, pô, aprendi um mercado novo. Quando eu voltei para o UOL, adivinha qual projeto eu fui envolvido para ser Product Owner? Emprego certo. Que era justamente... o livro estava pronto para mim. Só que o modelo de negócio é invertido, né? Lá fora cobra-se da empresa, aqui no Brasil cobra do candidato. Então, só que eu escrevi as histórias em 2 dias, porque eu sabia tudo, certo?
Tive muita sorte. E aí começou a implantar uns ágil, etc. Né? Depois de um tempo eu saí um pouco do ágil, porque eu fui fazer uma ponte entre o UOL e a Div, etc. E eu tentei ajudar o UOL a fazer a transformação, pensar em deploy contínuo, ver as implicações do ITIL com Scrum, etc. Então eu tive outro lado de ágil que eu tive que me envolver. Mas depois de um tempo, de repente a Mariana surge lá no PagSeguro fazendo governança, né? Que é o maior sucesso do PagSeguro hoje em dia. Eu comecei a beber da fonte ali, né? Ver o que ela fazia, etc. Aí, quando eu voltei para produtos, eu quis fazer o mesmo no UOL. E eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V. O que os caras faziam no PagSeguro, eu copiava. Trouxe até K21 para lá, né? Porque o UOL e o PagSeguro são empresas separadas, né? Trouxe até K21. Bom, enfim, eu tive uma experiência significativa aí no mundo ágil. Aí, quando eu fui para a Dafit, eu cheguei, eu vi o momento ágil e falei assim, puxa, temos que refazer algumas coisas. Aí eu pensei em quem? K21. A Mariana não quis ir comigo, né? Trabalhar, então, K21. Então eu cheguei lá, se puder passar, Rafael, tinha alguns problemas. E aí eu quero que o Rafael fale, porque eu sou suspeito, eu sou da FIT, certo? Então, Rafael, critique. Legal. Primeiro cenário, né, que a gente encontrou para tratar das questões de priorização e, assim, estamos realmente focando nas coisas certas, tinha a ver com papéis e cerimônias. Então, quando a gente entra na sala para discutir qual é o próximo passo do time, estamos focados nas coisas certas ou não, a gente já começou a perceber algumas primeiras disfunções, né? Então, será que o papel do PO está bem definido e esse PO entende exatamente qual é a autonomia que ele precisa ter? Ou será que essa demanda que chega para o PO chega como uma demanda, né? Que já é uma palavra um pouco chata e muitas vezes é o diretor ou um gerente que está de fato distribuindo isso, né? E como que a gente está usando essas cerimônias de fato para aprender, se adaptar, ou estamos simplesmente seguindo um plano, né? Então esse foi o primeiro ponto que a gente encontrou que a gente precisava trabalhar, melhorar, né? Introduzir algumas práticas e corrigir esse caminho. No segundo ponto era sobre clareza de prioridade. E aí a gente notou que existia um cenário inicial na Dafit de times que não estavam necessariamente confortáveis com o caminho ou as coisas que estavam priorizadas e o foco que estava sendo dado por todos os times, pela empresa como um todo. Então, será que a gente não está atirando em diversas oportunidades diferentes e perdendo um pouco a chance e a oportunidade daquelas que são as mais importantes, ou que o time entendia como as mais importantes, né? Um outro ponto era sobre times remotos, né? E aí a gente entendeu que existia um cenário na Dafit, que é o que o próprio Roosevelt colocou aqui, tem Latam, tem outros países, tem outras empresas, outras prioridades, e como que a gente faz para garantir um processo, né, uma saúde dentro da empresa que leve, né, todas as pessoas, independente de elas estarem localmente no mesmo escritório ou não, a entender quais são as prioridades, ter clareza em por que a gente chegou naquele resultado de priorizar X, Y, Z, quais foram as métricas, motivos que levaram, né, até aquilo. E aí, por fim, a gente fala também da eficácia, né, dessas reuniões. Então, quanto tempo que, né, a gente não estava gastando com pessoas bem caras dentro de uma sala, com reuniões que, no final das contas, geravam baixa visibilidade e um senso de priorização também ainda deficiente, né? Então, a gente encontrou essas pequenas ou, às vezes, maiores deficiências, disfunções, e começamos, né, a tratar isso aí ao longo do tempo. Mas aí... Só lembrando que, apesar de tudo isso, a Dafit chegou onde chegou, ser líder do mercado nacional, Latam, em moda, fashion, com todos esses problemas. A gente bateu aí centenas de milhões de reais transacionados por ano com todos esses problemas. A gente queria dar o próximo passo. E aí, dado o cenário completo, a gente falou, o que precisa ser feito? A gente listou. Então, aqui é uma receita de bolo. Quem quiser tirar uma foto e implantar ágil na sua empresa, tira a foto. Só que a foto só vai servir se você tiver na Dafit há 6 meses atrás. Porque, na prática, assim, não tem uma receita de bolo que você aplique em qualquer lugar. Essa receita de bolo foi no contexto da Dafit, na situação que nós encontrávamos. Claro, depois você não tem acesso à documentação, mas a gente não tinha squads. A gente tinha um time que chamava Core. Qual que é o valor que a área Core entrega? Eu não sei. Eu acho que ninguém sabia. Aí eu fui descobrir, né? Aí dou o exemplo de busca. Talvez busca seja mais tangível, né?
A equipe que cuidava de core era só back-end e fazia o core. Uma feito o core, tinha que passar para o time de design, que era outro time. Depois ia para o front-end, depois ia para QA, depois ia para implantação. Cara, imagina você tentar conciliar a data, a prioridade dessa demanda em todos esses times. É impossível. É waterfall travestido de Scrum, certo? Porque tinha quadro, tinha board. Quando você entra na empresa, nossa, tem board, vocês são ágeis, né? Não é bem assim, né, pessoal? Então, a gente tem que fazer um trabalho. E o primeiro trabalho, que eu acho que foi talvez o mais importante, foi reorganizar as equipes de TI e produtos de acordo com a jornada do cliente. Afinal, a gente vai entregar valor. Então, vamos tentar nos organizar para entregar valor para o cliente. Então, a gente fez 3 grandes separações. Tem mais detalhes, mas 3 grandes separações. Primeiro área de discovery. Essa área tem que dar algum jeito de fazer o cliente encontrar o produto certo no preço certo e na hora certa. Se é app, se é mobile site, é desktop, whatever. Discovery vai ter que resolver esse negócio. Uma vez o cliente encontrou o produto, ele coloca o pedido. Aí vai para a torre, que a gente chama de torre, né? Na torre Payment e Order, que é onde está o pedido e ele paga. Depois que ele fez isso, vai para a torre do pós-sales. Tem que receber o produto em casa e ser atendido caso ele entre em contato em algum dos nossos canais de comunicação. Então, fazendo essa divisão do ponto de vista do cliente, quando tinha um problema de busca, cara, eu não sei se é core, se é back-end, cara, discovery. Se tem um problema no pagamento, eu não vou ficar procurando qual que é o time. É payment e order. E claro, para cada torre tinha 3 times, tá? Então a gente fez a divisão. Isso começou a dar para a gente uma percepção do ponto de vista de valor para o cliente, que é a coisa mais importante para a gente lá dentro. E segundo, começa a dar owner. Quem que é o dono do pagamento? Quem que é o dono do atendimento? Tinha nome, a gente começou a nomear. A segunda grande mudança que vai na esteira fizemos times multifuncionais. Um time tinha que ter front-end, back-end, cara de SEO, design, cara de UX, tester, infra, tinha que ter completo. Isso deu problema, eu vou falar já já. Mas a gente teve que fazer essa mudança, porque aí não tinha desculpa, eu fiz a minha parte. Né? Eu desenvolvi, só falta testar, né? Que é frases desse tipo. Mas aqui é a receitinha de bolo. Como que a gente vai fazer isso? E aí eu acho que o próximo slide mostra aqui. Para fazer isso, foi com planejamento. A gente definiu que essa primeira jornada ágil ia levar 6 meses. E 6 meses, cara, tinha tudo planejado desde o começo. Quantos treinamentos iam fazer, qual que era a frequência, que momento a gente ia colocar team building. Porque quando os times são separados, rola uma rixa, certo? É natural. A hora que você coloca junto, a rixa aparece. E o team building é fundamental porque as pessoas que não se falavam bem tinham que sentar e resolver problemas. Tinham que fazer retrospectiva. E para não dar problema, cara, a gente teve que construir equipe, fazer eventos fora da Dafit, teve que fazer pelo menos 2. Porque ia dar merda. Como deu, né? Enfim, mas é importante porque esse cuidado com o ser humano é a coisa mais importante no ágil. A gente fala muito de ágil, mas no fundo são pessoas. Pessoas boas funcionam com ou sem processo. Kanban, Scrum, Waterfall, whatever. Kanban ajuda. Scrum ajuda. Aí cada organização encontra a sua melhor prática. Mas o mais importante são pessoas. E esse cuidado com pessoas fez toda a diferença nessa jornada. Toda. Se não fosse isso, eu não estaria aqui para falar. E acho que tem um ponto importante que, apesar, né, do plano traçado, da jornada pensada, mas a cada evento, a cada momento que a Dafit, com seus times, interagindo com a K21, estressava esse sistema e buscava as melhores respostas, o mais importante disso era manter a capacidade de adaptação e adaptabilidade. Então, por exemplo, ao final de um Evidence, que foi um dos treinamentos, serviços que a gente rodou dentro da Dafit, tudo aquilo que a gente aprendeu sobre as qualidades, problemas, dificuldades, desafios a serem tratados, vira um backlog para que a gente continue, né, adaptando o plano e continuamente melhorando a empresa, né, sem seguir cegamente um plano, mas sim, né, se adaptando ao longo dele. Outra coisa interessante, não sei se eu consigo enxergar aqui, mas teve Team Building, foi logo após, a gente fez em dezembro, porque eu tive que fazer isso depois da Black Friday, né?
Porque se eu fizesse isso antes da Black Friday, eu estaria desempregado hoje. Mas, depois da Black Friday, a gente começou a fazer essas movimentações. E era importante que em algum lugar está aqui evidence, porque uma das coisas que eu julgava importante é fazer um tratamento de choque, né? Vamos rodar um sprint por dia durante uma semana e aprender com erro. E de todas as empresas que eu conhecia no mercado, que eu conversei, eu já tinha experiência passada com a K21. Foi por isso que foi um dos fatores que eu escolhi essa empresa. Mas interessante que quando a gente começou a rodar isso, começou a fazer mudança, imagina, misturou pessoas que não é que eles brigavam, né? Mas eram times separados, tinha outras prioridades. A hora que a gente juntou, os problemas apareceram. E todos os dias, eu como o líder dessa transformação, todos os dias, sem exceção, eu fazia 3 reuniões de 1 hora. De manhã, tarde e noite. De manhã era com os Product Owners, com os PMs. Cara, o que a gente aprendeu? O que a gente errou? Vamos listar. Nós enchíamos quadro com problemas. E fazia plano de ação para cada um. À tarde, ia só com os líderes dos times, Scrum Masters e tal. Mesma coisa. A gente enchia os quadros, cara. Era lamentável. Esse primeiro dia não tinha nem espaço para quadro mais, né? E à noite, só com os heads. Mesma coisa. E tudo plano de ação. No segundo dia, um garoto quase infartou. Eu não estou brincando. O cara flipou, porque tinha que confrontar. A gente estava sendo duro com os problemas, não com as pessoas. As pessoas que tinham que resolver os problemas. E tinha gente que não aguenta a pressão. E não é a pressão, de novo, na pessoa, era no problema. Isso é uma mudança, parece que é bobeira, mas, de novo, são pessoas, é a coisa mais importante de uma empresa. A gente fez isso durante uma semana, todos os dias. Foi a semana mais estressante da FIT. Mas eu posso garantir, foi a mais produtiva. Porque, acredito ou não, mas chegou na sexta-feira, ninguém mais colocou pontos negativos para melhorar. Isso é um problema também, tá? Mas ninguém colocou porque qual que foi a mensagem que nós passamos? Não vem com mimimi, não vem com choradeira desnecessária, não vem com problemas que nunca são resolvidos, que a gente coloca, explicita e faz um plano de ação. Isso foi dando a percepção para todo mundo que, cara, não adianta ficar chorando, reclamando, pondo a culpa no processo, pondo a culpa no... A gente vai errar, faz parte do jogo. Mas essa preocupação e essa cadência de tentar confrontar os problemas e tentar resolver os problemas e não brigar com as pessoas foi o tipping point aí da jogada. E aí fica a dica para a próxima palestra aí que vai ter sobre o Evidence, para vocês aprenderem mais sobre o que é isso. Mas beleza. Então, dado todo esse cenário, né, exatamente como a gente traçou ações para mudança de mindset e continuamente melhorar, né? Especificamente falando aqui sobre o processo de priorização, né, que foi o case que a gente quis trazer para vocês, que eu acho que é bem representativo do tipo da cultura que a gente está tentando não, né? Que estamos desenvolvendo na Dafit. Então, primeiro ponto foi um trabalho que a gente teve que fazer desde executivos, diretores, o próprio CEO, até o time, de que a gente queria ter uma orientação a problemas e não a demandas, né? Não ao como queremos fazer as coisas. Então, sempre que um time se engajava em algum objetivo, tinha que ser orientado a um problema de negócio, um problema do nosso cliente que queremos resolver. Tá? Isso tem um impacto direto, em primeiro lugar, no engajamento dos times, né, que muitas das vezes, e a gente ouviu isso em alguns casos, de times que estavam trabalhando, por exemplo, em histórias ou épicos muito técnicos, de que, cara, qual é o impacto que isso que eu estou desenvolvendo tem para o negócio da Dafit? E aí, a partir do momento que a gente começou a trazer esses itens, né, de backlog, mais como problemas de negócio, qual é o objetivo, o propósito que está tentando se alcançar ali, esses times desenvolvem automaticamente um engajamento muito maior, né, com o que eles estão criando, né, entendendo qual é o resultado a ser atingido lá no final. É claro que esse processo não é perfeito. Ontem eu recebi um diretor me procurou, Roosevelt, quando que o relatório vai estar no HANA para exportar do Cloud A para o Cloud B? Falei, oi? Qual que é o seu problema, né? Você não aprendeu nada? Qual que é o seu problema? Não fala o como, né? Porque isso, eu acho que todo mundo vive isso, certo? Eu vivia, continuo vivendo isso. É natural, porque é uma mudança cultural. E cultural não é faz um treinamento e feito, né? Deixa eu voltar aí. Beleza. Segundo ponto é que a periodicidade com que a Dafit vinha fazendo priorizações
era, apesar de estar, né, já com um ágil implantado de alguma forma, ainda era muito longa, né? Então a gente estava falando de uma ideia de meses de desenvolvimento de projetos já priorizados, aquela visão bem de futuro. E aí, rapidinho, quem aqui já fez um projeto no ágil de 6 meses? Erramos, né? Vamos lá. 6 meses ágil? Ágil para quem, né? exato. Então, quando a gente começou a repensar o modelo de priorização, a gente falou, a gente precisa trazer ciclos mais curtos, né? E aí tem uma analogia que a gente costuma fazer na K21, que é a analogia do horizonte. Então, se vocês olharem para quem conseguir nessa imagem, né, você pode ver que é uma longa rua, né, que lá no final existe um horizonte, um lugar, né, que a gente pode entender aqui como o objetivo do nosso produto ou o estado final onde a gente deseja chegar com a nossa visão de produto. Mas, essencialmente, você só consegue descrever e entrar no nível de detalhes do que precisa ser caminhado quando você olha aqui para o primeiro quarteirão no máximo. Quanto mais você olhar para o horizonte, menos clareza do que existe lá você vai ter. E é da mesma forma que a gente gosta de pensar o backlog de um produto, o backlog de uma empresa, né? A gente quer ter um nível de compreensão, entendimento dos nossos próximos passos mais imediatos, ao mesmo tempo que a gente quer ter uma visão de qual é o horizonte onde a gente quer chegar, mas sem entrar no nível de detalhe profundo de o que é que tem lá nesse futuro. Então, a gente trouxe, né, como um valor essencial para esse processo de priorização de que a gente precisa fazer priorização mais frequentemente, né, e não ter uma lista de projetos para um ano inteiro, para 6 meses que seja. Então, a gente precisa estar priorizando mais constantemente e só trazendo para a discussão as coisas, né, a discussão do detalhe de como a gente vai desenvolver essas coisas para aquilo que está mais próximo né, do nosso futuro curto aqui, do objetivo mais imediato. E aí, eu e o Roosevelt, uma bela tarde, lá na Dafit, sentamos para conversar e falamos assim, cara, a gente precisa desenvolver uma forma, um método para a gente colocar os nossos stakeholders na mesa e sair de uma reunião com objetivos claros para os próximos 3 meses. E esse foi o nosso primeiro objetivo, né? Lembrando que nessa época, uma das coisas que eu fiz, estava lá na receitinha de bolo, era centralizar o roadmap. Parece que é básico isso, mas não é. A gente centralizou o roadmap. E na época tinha 130 projetos na fila. Acho que uma palestra hoje cedo, né? 130 projetos na fila. O que você vai priorizar o quê, né? Mas a gente fez esse trabalho, né? Acho que é a lição de casa. Tem que fazer esse trabalho. Exato. Então, essa preparação para esse modelo que a gente estava criando começou no entendimento de quais eram esses problemas de negócio que a gente estava querendo resolver, né? Então, da onde que saem esses problemas, como que eles impactam os clientes, qual é a motivação que a gente tem para resolver isso, exatamente qual é o objetivo que a gente está tentando, né, atingir através desses itens, né, dessas demandas. Então, isso gerou, a princípio, vários cards como esse que vocês estão vendo aí, onde a gente tinha um tema, o nome, né, especificamente uma descrição rápida de qual era o problema ou oportunidade de negócio que a gente estava tratando, com a ideia de impacto PMG, e aí existiam critérios para definir o que era um P e um MG, mas a gente quis propositalmente simplificar, né, esse conceito para acelerar na discussão que virá depois. Uma ideia PMG também de esforço e depois um retorno, né, uma ideia de retorno que normalmente vinha no formato de dinheiro, mas às vezes também de saving e alguns outros formatos. Mas então, cada item que existia dentro do backlog, né, e que queria ser discutido, viraram inicialmente um card como esse. Só que esse card, ele não nasceu, ele não foi criado tão simples assim. Rapidinho, eu queria falar aqui. Vocês acham que é fácil ou difícil pedir para um desenvolvedor falar que é PMG? Isso não foi difícil. Controverso, vamos dizer assim, né? E para calcular o retorno financeiro, virar para a área de negócio, você quer, para você o requisito é o mais importante do mundo, tá? Beleza, mas quando vai trazer dinheiro? É importante. Mas quanto? É importante. Foi um trabalho aí de convencimento, sentar junto, fazer para ele, para começar a trazer esse awareness. Exatamente. E aí com alguns conceitos aí por trás básicos, né, mas que são importantes, que primeiro, quando a gente fala de PMG, a gente não está tentando acertar e ser específico e ser, né, um feature teller. A gente está tentando ter algum argumento para
uma discussão. Assim como a gente faz um card de user story que não precisa e não queremos que contenha ali todas as informações necessárias, a ideia aqui era muito mais um resumo que pudesse guiar a nossa facilitação e a discussão que viria depois, sim, essa é a mais importante, né? E a gente vai mostrar uns exemplos de por que, de fato, ela foi a mais importante. Aqui era a ideia que a gente tivesse um resumo para poder guiar o que viria depois. Mas, de qualquer forma, o trabalho feito, né, previamente da reunião, que foi feito pelos POs, pelos PMs também, ele não foi, né, tão simples assim. E aí existia um método por trás da gente... Muito inspirado no Parque Seguro, né? Eu acompanhei de perto, fiz rollout para o UOL, de certa forma, mas nada fiz, cheguei, vou fazer igual, né? Inspirado nos caras, para cada item, poxa, define qual que é o problema que você vai resolver. Quem que são os envolvidos? Qual que é o risco de você fazer ou não fazer aquele negócio? Quanto vai trazer de retorno financeiro? Pode ser economia ou melhoria da experiência do usuário. A gente tentava metrificar, não metrificar, mas explicitar. Porque aquele card é muito simples, certo? Quando algum diretor tinha dúvida, abre, está tudo documentado. E o legal é que o Health Check, assim como acontece lá no Parque Seguro, o Health Check, na verdade, são as dimensões de cada item que nós colocamos. Se ele está todo preenchido, quer dizer que ele está maduro e está pronto para uma priorização. Nesse caso aqui é só um exemplo, né? Eu falei que não está, porque aqui tem vários itens que de 0 a 3. 0 não tem nenhuma informação, tem uma mais ou menos meia boca, e 2 tem informação suficiente para tomar decisão. Então, para cada dimensão, a venture, qual que é o país a ser atendido, qual que é o prazo, o principal requisito, a gente avaliava, está maduro para levar para priorização? Porque levar para uma priorização onde só tem C-level, só tem diretores, só tem um board lá, uma ideia que, é uma ideia, legal. Pô, todo mundo tem uma ideia legal, né? Mas vale parar a hora dos executivos para discutir uma ideia legal? Coloca isso que a gente leva. Essa foi a regrinha feita, né? A gente costuma falar, ou ter a percepção muitas vezes de que o trabalho de um Product Owner é somente de gerenciar backlog e explicar para o time o que é que tem que fazer, mas está aqui um exemplo de como isso é, na verdade, muito mais profundo, baseado em métricas, colhendo evidências, né, e trazendo um contexto muito mais profundo do que simplesmente desenvolve a tela ABC. Né? E aí, outro fator sorte que eu tive, né? Chegou na Dafit, os números, os dados da empresa, os POs têm acesso completo e restrito. Poxa, é uma mão na roda isso. Porque para fazer a conta, a gente sabe na vírgula. Eu já trabalhei em outras empresas que não tinha tanta informação assim, é meio no achismo. Aí no achismo, você vai ter uma priorização meio no achismo também. Aí, enfim, a sorte que eu tive aí de encontrar da FIT um terreno fértil para fazer isso. Né? Beleza. E aí, qual foi a dinâmica que a gente desenhou, essencialmente, para o momento do comitê, né? Como a gente chama o comitê de priorização. Então, todos esses cards que foram gerados, eles eram colocados numa coluna aqui à esquerda, que a gente chamava de pré-priorizados. Então, os POs fizeram um trabalho de entender todos esses né, itens, trazer esses dados e fazer uma pré-priorização, e aí a gente estava no momento de alinhamento com os stakeholders. Então, ao longo dessa reunião, a gente nada mais fazia do que pegar o primeiro item do nosso pré-priorizado, fazer uma rápida descrição, sem entrar na discussão profunda, né, de todos os dados que a gente estava fazendo. Que já tinha sido compartilhado anteriormente, essa lista de projetos, tal. Então isso foi feito antecipadamente. Quando chegou na sala de reunião, estavam os cards lá na parede, literalmente. A gente vai ter uma fotinha para mostrar aí depois. E o primeiro passo é a gente falar, beleza, esse é o nosso primeiro item, eu não quero discutir nada ainda, mas ele é o primeiro que nós temos priorizado, certo? E agora a gente vai para o segundo item. Então a gente vai pegar o segundo item do nosso pré-priorizado e vai levar ele para a direita. E aí é que a brincadeira começa a ficar legal. Porque o que a gente vai fazer esse item, ele é mais ou menos importante do que o item que eu tenho acima. E aí é o momento em que a gente quer, de fato, entrar na discussão, né, das métricas e do detalhe para poder realmente tirar uma resposta disso. E a briga começa aqui. No bom sentido, né? Porque aqui eu estou desconsiderando diretor. Porque antigamente cada diretor achava que era dono de um squad, de um time, né? Na squad, né? Então ele tinha a lista que era prioritária e vai priorizar anyway, porque ele achava que ele era dono daquela área. Quando a gente coloca todo mundo, todos os diretores juntos, discutindo uma fila única, cara, se você não tem um ROI bem definido, justificar para os demais diretores é difícil, certo? Beleza. Então, o que a gente está fazendo nesse método
é evitar de que o que normalmente acontece numa reunião como essa, em que a gente tem diversos assuntos, sem nenhuma noção de prioridade entre eles, né, colocada previamente, e que as pessoas vão discutir aqueles que mais interessam. E normalmente aquela pessoa que tem o perfil mais, né, dominante, Quem é chefe, né? A pessoa com o perfil mais dominante, ou às vezes com o maior crachá, vai liderar essa reunião para os assuntos que interessam a ela. E aqui a gente está evitando justamente isso. Aqui eu coloquei uma lista de 3 itens, pelo bem da simplicidade, mas o que a gente estava falando é de ter uma lista de 20, 30 itens. E eu não quero me preocupar com os últimos 28 antes de discutir os 2 primeiros. Tá? Então, gradualmente, a gente foi fazendo esse movimento e discutindo um a um. E aí, o que acontece mas beleza, e como é que eu faço para entender se essa lista ela é consistente? Então, quando eu for discutir o meu próximo item, o terceiro, por exemplo, eu vou trazer ele para o lado e perguntar, ele é mais importante do que aquele segundo? E talvez a gente chegue à conclusão de que não. E aí eu simplesmente vou substituir na ordem esses 2 itens. Eu vou descer o que já estava previamente priorizado e vou subir o que eu acabei de trazer. E aí eu vou fazer a mesma pergunta novamente. Beleza, e agora? O amarelo, ele é mais ou menos importante do que o laranja? E aí talvez a gente chegue à conclusão de que não. E essa já é a priorização. E gradualmente fazendo isso, a gente vai discutindo os itens contra o outro somente até onde precisa. E não fazendo uma discussão aberta, tentando comparar todos com todos, né, que é extremamente desnecessária. Então isso fez com que a gente tivesse, né, num período de 4 horas, uma quantidade muito legal de itens priorizados com um nível de discussão maduro, né, e muito menos distúrbios ou disfunções aí ao longo dessa reunião. Né? Claro, é bem simples mesmo, é bem simples, só que tem vários trickzinhos que nós pegamos aí durante o processo, né? A gente vai falar. Então, o primeiro ponto que faz esse item ser um sucesso é o que o Roosevelt acabou de trazer, né, anteriormente, que é a riqueza de métricas que a gente traz, que a Dafit consegue trazer para a mesa na hora de ter esse tipo de discussão. Então, a gente não está falando de por que um é mais importante que o outro, porque eu gosto mais daquele ou desse. Não, a gente está falando de trazer números de conversão, né, de retorno, de receita realmente, redução de custo, itens que possam ser mensuráveis e que entrem na discussão de uma forma madura para a tomada de decisão. Outro ponto fundamental nessa... eu conto uma história que aconteceu, dos trickzinhos, né? A gente colocou, eram vários projetos, a gente foi listando, enchendo a parede de projetos para fazer a priorização. E tinha esses pilares, essas torres que eu falei. Começou a dinâmica, né? Rolou numa boa. Aí eu percebi que teve um diretor que cuidava mais de uma outra dinâmica. Ele começou a ver como era a dinâmica de questionamento do ROI. E eu falei, o cara tá preocupado, né? Deixa eu ver o post-it dele. Aí lá tinha um ROI de, não um número qualquer, né? 30 milhões. Falei, nossa, esse cara vai ganhar priorização, né? 30 milhões? Um número fictício. A hora que a gente fez uma pausa pro café, né? Porque era uma reunião extensa, a primeira foi extensa. A gente fez uma pausa, ele veio no quadro, olha, eu fiz um erro no cálculo, não é 30, é 3, tá? Não, beleza, não, legal. Eu até brinquei, né? Eu conto essa história porque eu acho que foi homem de assumir, cara, puta, não fiz cálculo. É 3. Legal, o cara fez a correção. Aí no segundo café, e lembrando que esse item era o mais importante para ele. E segundo ele, na opinião dele, era o mais importante para a Dafit. Aí caiu de 30 para 3. No segundo coffee, ele falou assim, eu acho que não está pronto. Tirou. Olha que legal como foi natural. Porque ele sentiu, eu acho que é o próximo slide, acho que está adiantando. Isso. Ele sentiu, uma pressão no par. Porque ele ia ser questionado. Porque quando o cara coloca lá o ROI, o diretor que pediu tem que justificar. Me mostra, qual que é a base de cálculo que você fez aí? Abre o número, né? No primeiro questionamento, o CEO já perguntou, mas, ok, esse ganho está se referindo ao app, ao mobile site ou ao desktop? Aí o cara já ficou na dúvida, o CEO pegou, abriu, começou a fazer as contas, não é esse número não. Então foi algo bem interativo, vamos dizer assim, né? Produtivo, não vou no produtivo. Mas de verdade, o que a gente está falando aqui é de um ambiente de transparência e maturidade que faz com que as pessoas comecem a subir a sua régua, né? Tem um ponto próximo nosso, que é também da régua cultural, mas essencialmente existem outras pessoas que têm o interesse e o propósito tão, né, claro quanto o dele de contribuir para a empresa e para o sucesso da empresa, que a gente sai daquele ambiente em que, pela falta de visibilidade, pela falta de clareza, né, do que está se tentando atingir, as pessoas começam a priorizar
porque ela gosta, ou porque ajuda mais a área dela, ou para se fazer mais relevante dentro do contexto da empresa. Isso acontece muito, né? Então, com esse tipo de modelo, a gente começa a colocar os pingos nos is realmente, né? E as pessoas começam a se sentir ali pressionadas dentro desse ambiente de uma forma positiva a trabalhar em função do resultado da empresa, e não mais de suas áreas ou dos seus objetivos pessoais, né? Para isso dar certo, e aí foi o ponto em que a gente, K21, entrou muito fortemente para colaborar, né, deixando que o Roosevelt conduzisse, né, toda a reunião do ponto de vista, né, da visão de negócio, da fala, né, de quem realmente conhece o seu próprio produto, e a K21 na facilitação. Então, o controle de time box para garantir que ao final, a cada 30 minutos, a gente ia discutir uma lista de tantos itens e não importa aonde a gente chegasse no final daqueles 30 minutos, aquela era a priorização que a gente ia fazer dentro daquele tempo e que, se necessário, a gente ia levar isso para adiante em uma outra reunião, em outro momento, mas garantir um time box efetivo faz com que a gente pare de usar esse tipo de momento para discussões infindáveis, baseados, né, em uma série de opiniões e assuntos menos relevantes, para realmente focar no objetivo de priorizar tudo com controle muito claro. Em falar em time box, só 10 minutos, então agora acelerando. Vamos lá. Seguinte, cara, imagina o pequeno Rafa falando pro CEO, acabou o tempo. A hora que ele falou isso, eu falei, perdi meu emprego. Né? Não foi uma, duas vezes, não. O cara até ficou com medo, né? Mas é verdade. É fundamental o time box. Beleza. Então, a régua cultural, como a gente falou, então a gente começa a estabelecer um tipo de prática que faz com que a gente evolua como empresa para não discutir as coisas de uma forma, né, aleatória ou duvidosa, para realmente focar no objetivo e propósito da empresa. E a clareza visual. Então, o lance da gente estar fazendo isso na parede, com post-its, né, uma série de ferramentas visuais, e essa facilitação visual faz com que todo mundo, ao final da reunião, saia com clareza e sem nenhuma dúvida daquilo que foi discutido e qual foi a prioridade final. Afinal de contas, é uma lista de post-its na parede priorizadas. Se alguém não sabe exatamente, ou mesmo que alguém chegasse já nos últimos 15 minutos da reunião, era só olhar para a parede e ver aquela lista que ela entenderia quais eram os itens, como eles saíram priorizados. E aí, inclusive, para os comitês que a gente fez online, com o pessoal, né, da parte de Latam, a gente usou o Real Time Board, que é uma ferramenta bem bacana, que o Avelar falou na palestra dele, né, na quinta-feira, para fazer esse mesmo processo, né, de facilitação visual com os cards passando de um lado para outro, sendo movidos, mas no ambiente online. Então isso garantiu que mesmo com pessoas de 5, 4 países diferentes, né, a gente tivesse a mesma clareza visual ao final do processo, estava todo mundo alinhado, né, e com clareza. Teve gente, diretor, que não concordou com a priorização. É natural, faz parte do jogo. O próximo comitê vem e prioriza. Simples assim. Isso é legal, traz essa transparência. Agora, uma coisa importante do comitê, né? Qual que é o default? Né? A gente tem um roadmap completo, tá em Canvas lá, etc. Leva para o comitê, já tem o ROI. E aí o ROI, assim, por experiências passadas, né? Já sou meio safo nisso. Falei, eu vou fazer esse processo, só que vou trazer o financeiro para me apoiar no cálculo do ROI. Porque se o cara quiser questionar os meus cálculos, eu ponho o financeiro na jogada. Não, fala com o CFO. E também outra coisa, se o cara buca lá, vai vender 100 milhões, 50 milhões a mais, financeiro, coloca no budget dele já. Aí vamos ver se o cara coloca mesmo, né? Se o cara vai bucar 50 milhões. Então, eu trouxe o financeiro a reboque. Falei, eu vou fazer, mas eu vou fazer com o financeiro do meu lado. Porque eu não quero virar juiz de quem está com o cálculo correto. Eu quero trazer isonomia para o processo. E esse momento é muito legal, porque agora a gente já rodou isso, a gente está na fase de evaluation. O financeiro está começando a calcular o retorno que falaram que ia dar. Porque isso é importante, porque a gente não vai acertar. A gente vai errar. A questão de fazer isso retroalimentar é para ir aprendendo a calcular os próximos ROIs. Tá? Então, esse é mais ou menos o fluxo lá que acontece hoje na Dafit. Isso aí agora são fotos, né? Isso imagina, lá na frente só tem o board, na parede aqui tem lá os cards que nós falamos, para cada torre, e é discutido um a um. Vocês já conhecem aqui, controlando o tempo ali como ninguém. Aqui... É a dinâmica que o Rafa falou, né? Tá pré-priorizado, o PO pega, lê, ó, é esse primeiro. Isso aconteceu fisicamente com um papelzinho aqui no Brasil, e para outros países a gente fez no Real Time Board, na ferramenta digital. Que é só um retrato de como a gente fala das torres que eu citei agora há pouco, né? São mais de 3 torres, mas na verdade a gente começa assim para cada torre para terminar daquele jeito, priorizado.
tira foto, documenta, tudo registrado. Se alguém falar assim, mas não foi isso que eu entendi na reunião. Não, tá na foto, a gente tirou foto. Tá registrado, documentado. Isso faz parte de um trabalho de governança também que a gente faz lá na Dafit. Tudo registrado e alinhado, né? Beleza. E aí, para falar de alguns resultados. Bom, nós já rodamos 6 comitês, 4 no Brasil e 2 Latam. Esses comitês, o objetivo era fechar sempre o quarter. Qual que é o roadmap do quarter? Agora a gente começou um novo processo para fazer comitês todo mês. Porque lembra que o Rafa falou se você vê o horizonte, você só tem certeza do agora. O futuro você vai aos poucos construindo. Mesma coisa vale para a discussão de priorização. Eu não quero fechar quarter, porque quarter, cara, gera uma expectativa e uma pressão para esse comitê, porque parece que vai ter a única chance da sua vida de discutir um requisito para um quarter, certo? Eu não quero isso. Eu quero uma empresa ágil, adaptada, que todo mês olha e fala, a gente está certo, a gente está priorizando certo. Então eu sempre fico trabalhando no que é mais importante e vendo os próximos meses. Claro que tem um trabalho também feito, ver qual que é a meta do ano, o que a gente quer a longo prazo, mas assim, esse trabalho de priorização do time, a gente está tentando implementar agora, mensal, e eu quero até o final do ano que vem, olha só, que tem uma estrada longa aí pela frente, não ter mais comitê. Ser isso tão natural, que isso acontece numa reunião executiva simples. Legal. Então a gente tem aqui o quadro do roadmap, né, executivo, e a gente centraliza também a visão desse nível mais alto, né, não somente dentro, né, dos times, mas também um quadro que deixa a visibilidade igual para todo mundo. E aí, facilitando, né, Roosevelt, até na hora de algum diretor vir e questionar, né, a prioridade que a gente está dando ou repriorizar alguma coisa, né, essa gestão visual ajuda bastante também. Cada time, claro, tem o seu quadro, tem o seu board, faz as dinâmicas deles, mas esse quadro aqui é para follow-up executivo. Se algum diretor vem querer colocar algum outro requisito, ok. Onde você vai encaixar? O que vai derrubar? Vamos alinhar com os diretores. Isso facilita a conversa. E dá também uma visão de como está o andamento, tá? Só para a gente dar um passo rápido aqui, Roosevelt, que já chegou nos últimos 5 minutos. A gente tem aqui desdobramento de como isso afetou nos quadros dos times. Os times lá são muito inovadores, fazem coisa como Arduino para mostrar quando alguma coisa que... Gargalo. Tem gargalo e por aí vai. Esse quadro eu quero falar. Esse quadro ele quer falar. Esse foi um dos primeiros experimentos que nós fizemos. A última coluna do Don, né? A última coluna. Aqui é dividido em 2 quadros. Deu bom, deu ruim. E a única pessoa que pode mudar é o cliente. O cliente põe se deu bom, se deu ruim. Simples assim, certo? É eu, não é o time, é o cliente. Ou seja, o time tem uma clareza de qual a métrica que eles queriam impactar e se ao final da entrega não impactou aquela métrica, deu bom, deu ruim. Esse é outro, não pela beleza do quadro, que não é, né? O quadro toca toda semana, né? Mas esse é o primeiro experimento que nós fizemos fora de TI e produtos. Eu assumi BI recentemente, a gente está fazendo isso em BI, e eu trouxe financeiro, FP&A, todo mundo para essa área, para fazer um projeto. Então é o primeiro quadro que é multi-equipes. Então isso é um motivo de orgulho. E algumas entregas, né? Conhece o conceito MVP? Com essa abordagem, a gente começou a fazer projetos MVP. Esse é o primeiro projeto MVP lançado por um squad. Retira fácil. A gente percebe que alguns clientes não conseguem comprar na Dafit porque não pode receber em casa. Será que, a hipótese, né? A gente começou a trabalhar com hipótese. Será que se a gente oferecer um ponto de retirada, o cliente vai querer? Para colocar isso no time, projeto 6 meses. Não. Vamos pensar em MVP, etc. Né? Aí o MVP a gente lançou para um CEP único para testar. Aí o cliente clica no Retira Fácil, aí abre uma tela, MVP, lembra que o V é de vergonha? Lembra de vergonha? Abriu quase um wireframe. Era isso, eu tinha vergonha disso, mas a gente testou. Cara, a repercussão foi sensacional. Não posso falar de números, mas foram centenas de milhares de reais vendidos e milhares de produtos vendidos. Aí eu peguei um produto para fazer o teste mesmo, né? Deu tão certo que ontem a gente lançou a segunda versão do MVP, já com Google Maps, bonitinho e tal, né? Legal. Mas a gente testou e a gente descobriu várias coisas com esse MVP. A coisa mais bacana é que a gente está aprendendo. A gente entrega um pouquinho, o cara é feio, vergonhoso, mas aprende e melhora. Aí o próximo... Eu acho que é melhor a gente pular o vídeo, senão a gente vai o próximo muito. É busca por imagem. Gostou de um sapato, tirou foto, tá aqui na Dafit. Simples assim. Acho que Vergonhoso. Agora a gente implementou, aprimorando, está super bonito. Quem tiver o app atualizado, testa, porque é muito legal. Acho que o ponto mais importante a Dafit ela tem essa cultura de experimentação, de fazer MVPs, ver qual é o resultado, né, e não ficar, né,
elucubrando muito longe, né, e tendo aquela visão futura gigantesca para descobrir só depois de muito tempo, quando é tarde demais. Então, juntando esse processo de priorização que a gente descreveu para vocês, mais essa cultura de experimentação, a gente tem o melhor resultado possível, que é, a partir do momento que a gente colocou um MVP desse na rua, a gente vai aprender. E se eu não tiver como priorizar rapidamente, eu vou perder uma janela de aprendizado e só vou conseguir incorporar esse aprendizado distante demais, tarde demais. Tá? Então, esse é talvez um dos principais valores que a gente passa a ter quando a gente tem uma cultura de experimentação junto com um processo de priorização claro, conseguir se adaptar rapidamente e ter respostas mais rápidas para o nosso cliente, para o mercado. Rapidinho, a gente tem os últimos slides. A gente tem algumas oportunidades ainda. É uma jornada, não é fez treinamento, acabou, né? Tem uma jornada, a gente tem que fatiar mais requisitos, que a gente está levando muito tempo, o lead time está muito alto ainda. Centralizar o roadmap. Hoje a gente trabalha com torre, mas o importante é ter um roadmap único. As torres foi só a primeira jornada, agora a gente vai discutir o que é mais importante para a companhia. Não importa qual que é a torre, né? É outra evolução. E, cara, tem uma série de atividades que nós vamos fazer. Então, a gente aprendeu, e olha o que falta fazer. Por isso que eu achei que ainda tem um bom tempo a jornada ágil lá. Inclusive a cultura ágil. Para cada time a gente faz um health check de como que está a organização, a equipe trabalhando em termos de cultura, organização, tecnologia. Que no fundo a gente quer mais produtividade. Então a gente vai começar a trabalhar agora com o trabalho do Cleito, da Renata que está aqui, começar a metrificar para ter maior produtividade. Ter dashboard para time para verificar o lead time de fato. E até fazendo um board de RH para agilizar a contratação, porque a gente tem vagas abertas. E a propósito, se quiser, estamos aí, né? Agora a gente errou? Cara, muito. Muito. Contando história de sucesso aqui, né? Mas tem cada coisa debaixo do tapete. Brincadeira. Mas a gente errou. A gente errou e olha os erros comuns que aconteceram. A gente incorreu todos eles. E todos eles têm plano de ação. E tem alguns que, por exemplo, discussão sobre métricas, ROI, KPI, OKR, que está discutindo tudo isso. O que nós estamos fazendo, cara? Esse é um problema para resolver agora, daqui 1 mês, daqui 3 meses ou 6 meses. A gente está definindo um plano de ação, porque senão você não tem foco, né? Bom, era hashtag. Isso. Hashtag DevTech. Beleza? Eu acho que a gente estourou muito tempo, então... A gente fica lá fora tirando dúvida, tá bom? Tem mais 5 minutos para perguntas. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. A gente vai uma pergunta. Tem pergunta, pessoal? Ela foi para todos aqueles produtos que você apresentou, Tricae. Fazer de novo a pergunta. Essa priorização foi para todos os produtos daquela Tricae, Cauê, sei lá, Canui, ou ela foi isolada para cada um, depois se juntaram os diretores para definir uma única priorização dos projetos? Foi uma única. Única porque a gente não está assim ainda, mas a gente trabalha com uma loja única, com flavors diferentes. Então, quando feita uma priorização, teoricamente é para as 3, tá? A gente não faz diferenciação. Inclusive, colocamos coisas que eu não mostro aqui, que não vem o caso, mas de ferramentas internas. O nosso CD de descrição tem uma demanda alta, então coisas que não é visualmente para o usuário, não pôs aqui. Oi. É uma pergunta para a dupla Rai Roy. Eu sou Gerlaine, Banco do Brasil, TI do Banco do Brasil. E eu achei muito interessante quando vocês falaram a respeito de mudar a estrutura da divisão dos times. Vocês falaram que os times foram montados conforme a jornada do usuário. Por ser banco, a gente tem N produtos, com N jornadas cada um. E é uma pergunta assim, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Porque a gente... Eu vou adorar responder. Deixa eu responder? Tá. Ixi. Não, sabe por quê? A gente dividiu os times com base no produto. Tá dando muito certo, tá? Uhum. Cada time com base no seu produto. E aí o produto, cada um com seus fluxos. Mas eu queria conseguir fazer algo híbrido com isso que vocês fizeram na Dafit. Times pela jornada versus produto também. Eu quero responder para ser contratado pelo CFC. Resposta de K21, né? Resposta de consultoria qualquer? Depende. Sempre depende, né? Agora, alguns contextos que eu já vivi. Eu fiz essa mudança porque era para, primeiro, organizar a casa.
Mas eu já vejo que no futuro eu vou ter que ter um squad, uma seção, um pilar só de payment. A gente lançou o Apple Pay, lançou o Samsung Pay. É tanto Pay que eu vou atrapalhar a vida do cliente. Ele vai chegar, vai ter um scroll de quantas páginas para escolher qual Pay que ele quer. Porra, ferrou. Então, fatalmente, eu vou ter que ter, em algum momento, algo nessa área. Quando eu olho para Discovery, será que vale um trabalho diferente para aplicativo do que para o desktop? Fatalmente. Então, essa jornada do cliente, de dar um guide. Depois, acho que vale dar um drill down em algumas coisas. Acho que a questão de orientação à jornada do cliente ela é muito boa, simplesmente para que os times tenham autonomia de fato de impactar o cliente efetivamente. Se eu faço uma divisão de outras formas, em outras dimensões, eu corro o risco muito sério de que o time consiga entregar somente até aqui ou resolver um problema só daqui, né? Então a orientação à jornada do cliente vai facilitar para que os times sejam autossuficientes e entreguem ponto a ponta. Mas, como ele falou, é um grande depende e a gente precisa analisar. A gente tem um exemplo de um outro parceiro nosso, Carrefour, por exemplo, em que a gente fez uma divisão por jornada do cliente também, que tem funcionado bem, mas de qualquer forma ela é evolutiva, cada passo dado de uma vez, enxergando qual é o próximo time ou qual é o próximo problema do usuário que eu quero resolver dentro da jornada. Vale conversar com o PagSeguro. Eu conheço umas coisinhas, mas não sou mais do PagSeguro. Eles têm uma coisa dessa linha. Beleza, valeu pessoal, obrigado aí, viu? Obrigado. Obrigado.